foi quanto tempo contratado até acontecer aquele fatídico dia? Então, eu acho que depois da minha saída, porque entre o caso da Clara e a minha demissão, aconteceu um intervalo de um mês, né? Então, Nossa, foi muito eu diria, rápido. foi assim, porque eu levei mais ou menos, vamos imaginar aqui uns 15 dias para ter a proposta, aí beleza, confirmaram, aí eu sei que no total eu fiquei 3 meses, mas esse meio tempo de contratação teria dado, sei lá, um mês e meio, acho que é isso. Até o final, até o fatídico momento em que aconteceu o episódio do caso da Clara, e aí deu um intervalo de mais um mês para depois eu ser demitido. Levou um mês para eu ser demitido. E eu realmente fiquei revoltado na época, porque assim, o que eu entendi dessa história, se puder falar, lógico, eu acho que até seria interessante para a galera entender. O que eu entendi dessa história? Você, como um bom fofoqueiro, você descobriu, primeiro, você já, como todo fã, você já estava notando que tinha um indício de uma gravidez ali, pela questão do corpo da Clara Castanho, né? E aí, investigando isso, você descobre a gravidez. E aí noticia a gravidez. Só que o que você não sabia é que essa gravidez tinha sido por conta de um estupro. É isso, Sim. não é? É isso. É isso. Basicamente, os fãs, na verdade, os fãs da Clara que tinham notado que ela estava ali acima do peso, aquela questão, a foto do maiô, e aí eles ficavam me mandando sempre. E aí eu, na verdade, como toda notícia foi aquilo que eu falei à época, assim, eu recebo e vou atrás da informação. Quando me garantiram, eu tive 2 fontes que me deram certeza que ela estava grávida, eu falei, não, então tranquilo. Na verdade, ela já tinha tido a criança, então eu não estava dando nem a notícia de uma gravidez, porque quando eu dei de uma suposta gravidez, ela já estava, ela já tinha O dado a bebê luz. com 15 dias de nascimento, né? Não tinha risco de perder, porque eu acho que o grande problema também de dar nota de gravidez, que eu entendo quando as pessoas falam. Eu vivi um conflito, sim, claro, falar de uma nota de gravidez é sim muito difícil, porque pode ser que a mãe perca a criança se ela não falou. Mas como a criança já tinha nascido, na minha leitura, não teria problema algum, entendeu? Tipo assim, eu não vou tirar dela o direito de falar que nasceu, mas assim, não há um risco de acontecer algum episódio. Então, assim, eu fui muito pego de surpresa nesse sentido, de achar que estava tudo bem dar aquela nota, mesmo sendo um furo, eu concordo que é um furo, assim, você pensa 10 vezes, sabe? Tipo assim, ai, nossa, ela não quis falar, mas se você... Eu vou ser bem sincero, o que passou na minha cabeça? Eu falei, nossa, deve ser de um relacionamento que ela não pode falar, ou sabe, sei lá, na minha cabeça jamais passou a possibilidade de ser algo tão ruim, cruel que ela passou, entendeu? Tipo assim, óbvio Sim. que se eu soubesse, eu jamais teria soltado a Eu notícia. acho que a maior surpresa para você foi quando a Antônia Fontinelli resolveu fazer aquela charadinha, que foi uma charadinha bem tendenciosa, que foi, com certeza, dando de cara para as pessoas de que seria ela, né? Sim. Que tinha sofrido um estupro, né? Mas aí que tá. Eu só fui ter noção disso muito depois, porque ainda na época do vídeo da Antônia, eu não tinha ideia, porque ao mesmo tempo as pessoas não faziam essa associação. Aí que tá. As pessoas podiam saber, eu recebi isso, depois eu fui ver no meu direct algumas pessoas me mandando, mas as pessoas não juntaram. Eu vou te falar basicamente o que eu acho que fez o lá com o CRA acontecer, de eu ser colocado, que foi o Fantástico. Porque na cabeça das pessoas eram histórias dissociadas, tipo a fala da Antônia na live, a entrevista do Léo no Danilo Gentili e a minha nota lá atrás. Isso ainda estava meio... Porque a live dela é resultado da entrevista do Léo Um de noite. no Danilo Gentili no The Noite. Então, aquilo ali, depois, na hora que começa a surgir todo esse rumor, e só vai, vamos dizer, só vai me colocar nesse bolo quando vai pro Fantástico. E que eu acho mais bizarro, porque de fato a equipe do Fantástico não me procurou para entender a situação. Porque se eles tivessem me procurado, talvez eles teriam compreendido com mais facilidade o que tinha acontecido ali. Mas parecia que eles queriam pegar alguém, sabe, de bode expiatório, para botar a culpa em alguém. Porque às vezes, nos meios a gente sabe que existem
acordos e desacordos em uma série de coisas. Então, eu como um ponto mais fraco, aquele menino da internet, né, o menino da rede social e tal, é mais fácil. Então, de alguma maneira, eu acho que faltou fazer jornalismo ali, né? Você procurar os envolvidos para tentar entender a história. Eles me botaram no mesmo bolo. Tudo bem que hoje está resolvido porque a Clara me colocou de testemunha no processo, mas assim, naquele momento me gerou um baita de um problema, né? Porque as pessoas me colocaram no mesmo balaio. E até tudo se acalmar, isso me causou muita dor, assim, muita tristeza, porque de alguma maneira me incluíram num rolê, numa situação extremamente complicada que, de alguma maneira, eu não poderia imaginar a gravidade, entendeu? Não poderia mesmo, porque senão eu jamais teria publicado aquela nota da possível gravidez, né? Que era uma gravidez. O que é estranho disso, né? Você falou que era o pequeno ali da história, mas era o pequeno que estava no ar, não focalizando, né? É isso que não me entra na minha cabeça. E não me entra na minha cabeça também o fantástico acusar uma pessoa sem entrar em contato com ela, sem dar o direito de resposta para a pessoa, né? Se deu o direito de resposta para o Léo Dias, se deu para a Antônia Fontinelli, por que não deu para você? Já que você foi um dos acusados e o mais acusado nessa reportagem, porque pela reportagem colocou você como um cara que descobriu, né? Que fez a maldade de noticiar aquilo, sendo que não foi o que aconteceu, né? Sim, mas eles colocaram, acho que aí eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que eles compraram pelo rótulo, sabe? A história, tipo assim, foi ele primeiro. Então, de alguma maneira, eu acho que foi a falha dele, se eu pudesse apontar, foi não ter procurado. Se eles tivessem me ligado, eu teria explicado a história, teria colocado em contato com a assessoria da Clara, que eu conversei durante esse período. Acho que eles teriam entendido a situação de uma maneira um pouco mais fácil. Eu acho que eles... É o que eu estou dizendo. Eu não sei se eles pararam em algum momento para observar de uma forma distante a situação, ou se foi pela questão, porque é um assunto muito delicado, sabe? É um assunto que, no primeiro momento, quando alguém conta de uma maneira equivocada, a pessoa já se arma ali. Então, enfim, eu fiquei bem chateado. Acho que na época, e eu acho que até hoje, eu carrego as dores desse episódio, porque, obviamente, não é uma situação simples. As pessoas podem achar que passa, mas não passa, sabe? É como, sei lá, uma série de situações quando você passa na vida que te marcam, parece que você vai lembrar dela todos os dias. Então, infelizmente, eu vou me lembrar disso eternamente, porque, de alguma maneira, eu tive que tirar algumas lições e aprender, mas eu esperava, assim, uma ligação. Eu acho que se eles tivessem me ligado, eles teriam, talvez, contado a história da maneira mais correta, entendeu? Só isso. Assim que você chegou para trabalhar lá no Fofocalizando, qual que foi o clima? Horrível, né? Porque, assim... Qual que foi... o diretor chegou para você e falou o quê? A gente vai tomar que tipo de atitude no ar? Ele falou, olha, você vai ter que explicar, dar o seu ponto de vista, né? Falar o que você passou no ar, porque o programa não deu essa nota mesmo, isso é fato. Não deu, inclusive, porque eu falei para não dar, porque quando entre o intervalo da minha postagem e a minha conversa com a Clara, ela me pediu para não soltar a nota, então eu fui o primeiro a dizer no programa, na reunião de pauta, na conversa com o meu diretor, que isso não seria uma nota por conta do que estava por trás, né? Obviamente, eu não teci mais detalhes com ninguém da equipe. Eu tinha uma relação e tenho uma relação muito carinho por ele, então isso não foi nenhum problema. Simplesmente não foi uma pauta no programa, então isso não foi noticiado. Sim, não. Isso, não estou nem dizendo isso. O que eu falo assim, porque eu lembro, você se redimiu ao vivo, eu vi ali, é como se fosse um tribunal, né? A Cris Flores, né, falando que não foi legal, que foi feito, e você quietinho lá, né? Talvez não concordando, não com tudo que ela estava dizendo, mas ali quietinho, humilde, né? Porque um momento delicado ali, ao qual, né, você estava vivendo. E aí, mesmo assim, você ali tranquilo, humilde, ouvindo tudo que ela estava falando, e aí se redimindo, pedindo desculpas, né? Caso alguém interpretou dessa forma, explicou que realmente não foi você
que tacou essa bomba, né, do estupro e que você não sabia quando noticiou, né, a gente pensou que você iria continuar ali, né? E aí eu acho que depois da sua demissão, eu acho que foi uma bomba, porque eu lembro que eu acredito que o acordo feito contigo era de dizer, né, que por conta de reduzir o horário, por conta de pouco tempo, foi demitido, mas a realidade, né, a gente não é bobo, a gente faz televisão, a gente sabe, não, esse não foi esse motivo. Mas, na verdade, assim, sendo bem sincero, até porque quando eu não posso falar a verdade, eu me calo, assim. Então, eu não falo, eu detesto mentira. Nesse caso em específico da minha demissão, a fala foi essa mesmo, assim. Em nenhum momento foi falado que tinha conexão com o caso da Clara, mesmo eu tendo noção disso. Entende que foi justificado para mim que era por conta da redução do tempo do programa e que realmente quando eu entrei era uma duração maior e que estava passando Mas, por era uma hora. Se fosse verdade uma coisa dessa, quem tinha que ter tido, quem tinha que ter sido demitido era o Gabriel Catolano, que nem aparecia no programa. Não, mas eu acho que eu era o mais novo, eu era o mais recente a chegar no programa. Conversa para poder dormir. Porque eu acho, mas é porque, na verdade, imagina só, eu estava numa situação, e mais, eu acho que a gente tem que, de fato, botar os pingos nos is, porque, imagina só, os outros, naquele momento, estavam com a imagem limpa, né? Eles não tinham nada que julgasse contra a imagem deles. Naquele momento era um problema. Eu acredito que, na verdade, a questão não era mais sobre a redução de elenco. Eu acho que era uma forma educada de dizer assim, daqui a pouco a gente se fala, mas agora a gente precisa resolver essa questão. Então, acho que eles foram, de alguma maneira, eles buscaram um argumento para resolver um problema, porque como toda empresa, eles queriam ficar livre de uma situação que poderia gerar prejuízo, acredito eu, por conta de hate. Cara, era impressionante. As pessoas compraram uma raiva em cima de mim, que elas iam para a rede social do programa, no Twitter, no Instagram, pedir minha demissão todo dia que eu entrava no ar. Então, assim, quando eles fazem isso, eles falam da redução, eu acho que é porque eu era ali a única pessoa que poderia gerar algum desgaste para o comercial, algum desgaste para a imagem das pessoas que estavam ali envolvidas. De alguma maneira, eu poderia estar incomodando, mesmo ciente que as coisas se resolveriam, passado o tempo, as coisas iam entrar no seu devido lugar, porque eu sabia que eu estava falando a verdade, eu, de alguma maneira, tive que compreender que o problema era eu, que naquele momento era comigo. Então, tudo bem, assim. Eu só ia ter que ser forte para segurar a onda, porque, obviamente, não é fácil, no meio do caos, você perder um apoio, né? Você perde, de alguma maneira, ali era meu trabalho, ali eu tinha relações, eu tinha muito carinho pelo programa.